teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para iniciar nossa escola bíblica. Amém? Hoje o nosso tema é: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém? Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para todos que vão estar conosco, para você que está nos assistindo do seu lar, você que está nos assistindo através dos grupos, também o nosso caderno de oração, a nossa nação, também orar pelo nosso batismo, né? Hoje os nossos pastores estão realizando o batismo do mês de maio lá em Mairiporã, no Rio. As almas estão lá já e os irmãos estão se preparando. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, primeiramente para Te agradecer a noite de paz que nos concedeste, as vitórias, o batismo que está sendo realizado hoje ali no Rio, Pai, ali em Mairiporã. Abençoa o pastor José dos Ramos Nery, nosso vice-presidente que está ali no comando, os pastores que estarão realizando os batismos, Pai, abençoa grandemente. Também o nosso caderno de oração eu entrego nas Tuas mãos, rogando ao Pai que sejam as Tuas misericórdias sobre cada um de nós, daqueles pedidos que eles estão, Pai. Tu sabes a necessidade de cada servo, de cada serva,
Entrego nas tuas mãos assim o nosso caderno de oração, pedindo a tua intervenção, Pai. Oro também pela nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Pai. Oro também pela Ucrânia, aquele país em guerra que precisa do teu socorro. E a tua igreja, Pai, que tem a missão de ser, ó Pai, a luz do mundo. Tu disseste, vós sois a luz, o sal e a luz. Abençoa que possamos cumprir a nossa missão, trazendo Jesus, tornando Jesus conhecido. Porque como nosso tema de hoje, de fato e de verdade, temos um tesouro que é exatamente o conhecimento de Deus, a luz do Evangelho, aquele que liberta, que transforma e faz com que as criaturas voltem para o Criador através de Jesus Cristo. Pai, assim oramos, pedindo as tuas bênçãos, tanto para o nosso batismo, que está acontecendo lá no Rio agora, como para nós outros que estamos ministrando a tua palavra e todos que estão conosco e que vão entrar depois. Eu já entrego em tuas mãos. Rogo assim as tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, aí está o pastor Wesley, seja bem-vindo, meu irmão, e nós já vamos estar abrindo o nosso culto com o hino de abertura 545 do cantor cristão. Amém, amados? É o nosso louvor do momento. Vamos glorificar a Deus. Já está aí, né? Deixa eu ver que eu não estou conseguindo ler. Ah, sim, para todos. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor com este cântico. 545 do cantor cristão. Amém? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, que sempre estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então, hoje a nossa escola vai estar versando exatamente sobre o tesouro que temos, não nosso, mas de Deus, não é? Para realizarmos esse trabalho maravilhoso. Deixa eu ler agora o texto básico da nossa lição, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, não é? Nós estaremos assim agora lendo com os irmãos. São 18 versículos. Diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita,
não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aqui está o nosso texto, queridos, e hoje o nosso tema é esse mesmo, né? Nós vamos estar falando sobre a importância e o tesouro que nós temos, eu repito, né? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, não é? Hoje a nossa escola bíblica, o nosso tema é um tesouro para levar e distribuir. Você recebeu de Deus com uma missão de distribuir. Amém? Nós vamos pedir ajuda aqui ao professor Rafael Foi, ele é da Academia de Fé de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, desculpa. Ele dá essa palavra e eu quero usá-la como introdução. A maioria dos cristãos tem um entendimento bem rudimentar sobre o Evangelho. No final das contas, para que alguém se torne um cristão de verdade, ele precisa entender o Evangelho correto. Você precisa entender. A verdade é que, se alguém quiser experimentar a verdadeira salvação, esta pessoa precisa saber e entender como Deus nos salva, o que é parte vital do Evangelho. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho descreve os parâmetros pelo qual Deus se relaciona conosco e como Ele trabalha em nossa vida. Nós lemos lá em Colossenses 1, do verso 3 ao 6. Graças damos a Deus,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Aqui é Paulo falando, né? Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes e a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o vistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Veja como Paulo conecta o fato do Evangelho frutificando ao fato que os antigos cristãos entendiam muito bem sobre a graça de Deus em verdade. Assim como o amor de Cristo, a graça de Deus tem largura, comprimento, altura, profundidade, não é? Pelo Espírito Santo podemos explorar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Evangelho para que possamos compreender a graça de Deus em verdade. O resultado desta revelação é que o Evangelho irá começar a frutificar e crescer como nunca experimentamos antes. É como se estivéssemos grávidos de algo que sabemos que irá mudar a nossa vida por completo. Em Romanos 1,16 nós lemos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus, significa não somente um meio poderoso nas mãos de Deus, mas em si mesmo é uma energia divina. Paulo não diz que o Evangelho contém o poder de Deus, nem tampouco diz que é a chave que abre a porta para o poder de Deus. De acordo com Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. Por isso é que Jesus foi muito contundente quando despachou os seus discípulos para fazer a obra, né? Porque quando ele despachou os seus discípulos para fazer a obra, o que ele disse? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. O que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Olha o tesouro que nós temos nas nossas mãos, irmãos. Quando nós lemos aqui em Mateus 4, começando no versículo 12, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos contornos de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Olha o verso 16 e 17. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o que é o Evangelho? O homem vive nas trevas, não é? E vem a luz do Evangelho para iluminá-lo e ele enxergar que ele precisa de Jesus. Esse é o tesouro que nós carregamos, queridos, porque às vezes ficamos pensando, por que a Bíblia diz que nós temos um tesouro? Está aqui. E quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, esse texto já foi muito comentado pelos estudiosos, porque às vezes quando nós lemos o versículo 9 de 1 Coríntios, que está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que olho não viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora o 10. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí alguém diz que isso aqui são as maravilhas do céu. Bom, tem sentido que há muita coisa que vão nos maravilhar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o Evangelho, a glória do Evangelho, que abre o entendimento do homem, porque o homem está em trevas. Por isso que o texto que nós vamos ler está lá, né, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz. Que luz é essa? É exatamente a luz do Evangelho que
nós temos que viver nela e nós temos que transmitir ela. Amém? Vamos lá, agora nós vamos meditar versículo por versículo do capítulo 4. Deus nos chamou para refletirmos a luz de Jesus no mundo. Essa luz já brilha em nossos corações. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Ele nos tira... Vamos lá, essa luz já brilha em nossos corações. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Ele nos tira das trevas do pecado. Agora a nossa missão é partilhar a luz de Jesus com outras pessoas. Não estamos provendo a nós próprios, mas mostrando o amor de Jesus. Viver para Deus e pregar o Evangelho não é fácil. Muitas pessoas não entendem porque o pecado cega. Enfrentamos lutas, dificuldades, dúvidas, perigos e cometemos erros, mas não lutamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência também. Mas essa luz foi o que aconteceu conosco. Saímos das trevas quando o Espírito Santo nos iluminou. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu estava nas trevas. Eu não entendi, eu achava que não tinha sentido a Bíblia nem os crentes. Mas quando eu tive o encontro com Jesus, a minha vida se transformou. Foi como se eu nascesse de novo, e é verdade, foi o que o Senhor disse a Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo não vê, e aquele que não nascer da água e do Espírito não entra. Amém? No texto de hoje, Paulo ensina como proclamar o Evangelho. Quem são aqueles que proclamam e qual é o segredo da resistência que possuem os que o fazem? Um tesouro para distribuir. Você tem que distribuir, eu tenho que distribuir, eu não posso ficar com isso só para mim. Por isso que os cristãos primitivos, eles lançavam-se para fazer o trabalho, não importava nem se suas vidas eram ceifadas, porque eles sabiam a missão tremenda que é levar o Evangelho. Amém? Os servos de Deus levam consigo um tesouro, que é o Evangelho de Cristo. Tal tesouro, recebido por misericórdia, deve ser anunciado sem artifícios, né? Embora não seja visto pelos cegos, brilha pela vida daqueles que creem. As pessoas não valorizam um culto, uma adoração, você tem a sua Bíblia. Alguém diz assim, esses crentes botam um livro de capa preta debaixo do braço, vão para a igreja e dizem que eles estão salvos, que eles são santos. Eles não entendem porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para eles é loucura. Mas para você que já conhece, para você que já sabe, você tem que viver isso, não é? E sair distribuindo. Essa é a nossa missão. Amém? Recebido por misericórdia. 4.1. Todos os servos de Deus precisam estar conscientes de que o ministério de valor excelente lhes foi dado pela misericórdia de Deus. Eu não merecia, você não merecia, ninguém merece. Mas é a misericórdia de Deus estendida. O que é preciso é você abrir a porta para ele entrar. É aquilo que está lá no livro de Apocalipse 3, no versículo 20. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. O homem que ainda não abriu a porta para Jesus não sabe o que ele está perdendo, como nós outros, no tempo que ainda não éramos do Senhor. Estávamos nas trevas. Quando as pessoas estão nas trevas, eles não valorizam a luz, mas quando ele vem para a luz, aí é que ele vê aonde ele estava, e aí ele começa a desfrutar já da glória de Deus. E aí é necessidade que esse tesouro agora, que está no vaso de barro, precisa ser distribuído. Paulo não estava esquecido de que havia sido perseguidor da igreja, e por isso indigno de receber tão nobre tarefa, né, como está lá em 1 Coríntios 15, 9 e 10, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Não é o homem. O homem, ele pode se preparar, e é bom que se prepare para que ele tenha facilidade de trabalhar, mas ele vai ser um eterno dependente de Deus. Amém? Em 1 Timóteo 1, 12 a 16, diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Agora ele está falando, né? Porque ele não só foi escolhido, como Deus lhe deu uma missão gloriosa. Vamos lá, a mim, que
Anteriormente eu fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância. Essa palavra ignorância aqui, irmãos, na língua hebraica, a trevas quer dizer ignorância. Por isso que nós estávamos nas trevas, estávamos na ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. É o que Paulo diz. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim e o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Porém, a consciência de tão grande ministério fazia com que, diante das tribulações enfrentadas no desempenho, não desfalecesse, isto é, não desmaiasse de medo, nem perdesse a coragem. Pela mesma misericórdia, não somos eternamente condenados, somos tornados ministros de Deus e ainda sustentados durante o exercício do ministério. Agora Paulo vai falar no verso 12, anunciando sem artifícios. Por que ele fala isso? Porque ele estava cercado de interesseiros escusos, com interesses escusos, que eram judaizantes, que misturavam a lei com graça por interesses pecuniários, interesses financeiros, né? Mas Paulo vem para pregar o evangelho de maneira objetiva, para libertar as pessoas, porque o evangelho liberta, a religião prende, fica dos dogmas dos homens, porque a palavra de Deus diz que ela veio libertar, agora libertar do pecado, irmãos, porque se você está livre do pecado, você não quer nem mais olhar para ele, você é uma nova criatura, glória a Deus. Mas Paulo então vai dizer, anunciando sem artifício. O servo de Deus tem a responsabilidade de transmitir a mensagem do evangelho de forma clara, honesta e sincera, não como os falsos mestres. Muito cuidado, nós somos rodeados de falsos mestres com interesses escusos, como aconteceu nos dias de Paulo, né? Ocultam coisas vergonhosas, a velada sedução do pecado, andam com astúcia, enganam ao apresentar a versão distorcida da verdade, adulteram a palavra de Deus, a mistura da palavra com ideias estranhas, como misturar a lei com a graça. Aqui é Paulo ainda falando sobre as lutas que ele enfrentava. Ao contrário dos métodos usados por aqueles, Paulo agia com integridade, manifestava a verdade na própria vida e anunciava a mensagem de forma explícita e compreensível. Por isso, recomendava-se a consciência de qualquer homem. Agora vamos falar encoberto para os cegos. Irmãos, é muito difícil. Você tem que se preparar, encher-se do Espírito Santo, do conhecimento da palavra. Você vai pregar? Olha, se eu for pregar, para eu pregar, trazer essa mensagem, eu fiquei essa semana meditando, pesquisando, né? Porque você tem que meditar, deixar entrar em você, entranhar em você a palavra. Ela tem que fazer a obra no teu coração, na tua vida, para quando você transmitir com convicção e fazer com que outros também recebam a palavra de Deus com convicção. Vamos lá, 4:3-4, encoberto para os cegos. Apesar da extrema dedicação do servo de Deus ao manifestar a verdade, por preceito e por prática, o evangelho estava e continua encoberto àqueles que se perdem. Isso devido à atuação do Deus deste século. Está lá em 1 João 5:19-20. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o centro, Jesus é o porquê. Você tem que levar as pessoas a conhecer Jesus, torná-los amigos de Jesus. Conhecendo Jesus, deixando Jesus entrar na sua vida, aí é que o homem vai ser uma nova criatura. O Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos homens
para que se mantenham na escuridão espiritual. Eles estão nas trevas, que é a palavra de trevas quer dizer exatamente ignorância na língua hebraica. Então, isso mesmo. Então você precisa de trabalhar com o Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então você tem que estar cheio do Espírito Santo, você buscar, porque o Espírito Santo está em você. Não é? O que você tem que tomar cuidado é para não entristecê-lo. Você quer pregar o Evangelho, mas você tem que ver como é que você está. Como é que você vive, qual o valor que Deus tem na tua vida. Não adianta você pregar o Evangelho como um professor de história conta história. Ele vai, pesquisa e lá e dá, mas ele não vive, não tem como viver. Você, para pregar o Evangelho, você tem que viver o Evangelho. Primeiro comer, se alimentar, para depois você poder transmitir e fazer efeito na vida das pessoas. Tais homens não conseguem contemplar a luz do Evangelho de Deus manifestada em Cristo Jesus. Está lá em João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É evidente que toda a ação do Deus deste século está em perfeita harmonia com o controle absoluto de Deus, porque Deus, irmãos, está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Agora os 5 e o 6 do capítulo 4, brilhando para os que creem, assim como o sol está sempre brilhando no universo, e quando não vemos a sua luz, é porque algo nos impede. Assim também a luz de Cristo está sempre brilhando, e quando o homem não a pode ver, é porque o Deus deste século ergue barreiras para lhe impossibilitar a visão. O que ele veio fazer, roubar, matar e destruir, é o que ele tem feito. Mas nós precisamos de entender, mas só somos de Deus. Amém, queridos? Essa luz resplandecente é a mensagem do Evangelho que os pregadores devem anunciar, em vez de anunciar a si mesmos. Irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que gera fé é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se enche de Deus, abre a Bíblia e prega a palavra, porque a palavra tem o poder de penetrar. Olha, a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito. Quem é que consegue chegar aí? Juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos do coração. Então é a palavra de Deus que vai trabalhar nas vidas, e ela trabalha, queridos. Fale, alguém falou para mim de Jesus, e eu estava nas trevas, e hoje eu estou na luz há 60 anos, glória a Deus por isso. Jesus Cristo é o Senhor, e os mensageiros não passam de servos, escravos dedicados a Ele. Segundo Coríntios 4,5 diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos seus servos por amor de Jesus. A conversão de um pecador a Cristo é semelhante ao surgimento da luz no início da criação. Segundo Coríntios 4,6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento. É conhecer. Como é que eu conheço? Aqui está. Como é que eu conheço Jesus? Como é que eu conheço Deus? Lendo a palavra, mas é lendo e buscando praticá-la, para poder usufruir das benesses que ela tem para nós. Mediante o ato do Criador, está lá em Gênesis 1, verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e as trevas foram banidas pela luz. Aonde a luz chega, não tem como as trevas ficar. A conversão só se dá quando o homem é iluminado com um resplendor que revela a verdadeira natureza de Cristo, em cuja face se vê a glória de Deus. Quando nós lemos lá em João 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, irmãos, Jesus está aí, amém? Tesouro em vaso de barro. Agora eu vou meditar do capítulo 4, versos 7 a 11. Nos versículos anteriores, chega-se à conclusão de que o tesouro é a mensagem do Evangelho. Os versículos seguintes tratam a respeito do instrumento humano ao qual foi confiado o tesouro. Em que privilégio! Você é um vaso de barro, mas carrega esse conhecimento de Deus. Isso é um tesouro. E é seu dever sagrado distribuí-lo com todos à sua volta. Amém?
Os vasos de barro pode ser uma referência às pequenas lamparinas nas quais se colocava o azeite para iluminar, encontrada nas casas do Oriente Antigo. Eram de baixo preço e se quebravam com facilidade. Olha o que somos nós. Como o uso dessa figura, Paulo compara a si e aos demais mensageiros de Deus a vasos que são portadores da luz divina, o tesouro. Por esse contraste descobre-se a fragilidade dos mensageiros, de um lado e de outro, a excelência do poder que pertence a Deus e não a qualquer líder de igreja. Você é um vaso, você é um instrumento. Presta atenção que quando eu encerrar essa mensagem, vou te mostrar como é que você deve de estar para ser usado por Deus. Vasos que não se deixam destruir. Apesar da aparência externa dos vasos ser de absoluta fraqueza, eles são sustentados pelo poder de Deus. Uma vez o diabo disse para mim, você não tem poder. E eu disse para ele, Gênesis não, mas aquele que está sentado à direita de Deus, aleluia, tem todo o poder. E antes dele enviar os seus discípulos, o que ele foi? Ele foi à presença de Deus, quando voltou e disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, pregai o evangelho a toda a criatura, é esse tesouro que você leva. Por isso que quando ele fundou a igreja, ele disse assim, sobre esta pedra, que era ele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, a igreja não é defensiva, ela é agressiva. Porta guarda, não é? E não ataca. Às vezes eu vejo os irmãos confundirem que a igreja é atacada, mas não, as portas do inferno, meu irmão, ninguém ataca ninguém com porta. Porta guarda. As vidas estão aprisionadas por Satanás, mas a igreja de Deus vai e elas não suportam. Você vai e prega o evangelho, você fala de Jesus e o poder de Deus entra nas vidas e as libertam. Então está aí, né? Por que as portas não prevalecerão? Porque o evangelho é mais poderoso. Por isso que o evangelho sobrevive, né? Há mais de 12.000 anos está aí. Quantas religiões se levantaram, se acabaram, e o evangelho continua vivo, sobretudo porque está em vasos frágeis. Mas o Senhor os guarda, o Senhor os usa poderosamente. Por essa razão, dessa fragilidade, nós estamos sujeitos, atribulados, está lá no verso 8, né? 4:8, atribulados, mas não angustiados, submetidos a todo tipo de aflição, opressão física e espiritual, mas não limitados ou impedidos de anunciar o evangelho. Nós vamos anunciar, mesmo que todas as coisas, porque nos dias dos apóstolos havia pressão maior do que a que nós ainda estamos. Você não sabe o que virá amanhã, mas o evangelho continuará sendo pregado. Amém? B, perplexos, mas não desanimados, com dúvida ou desorientado diante de certas circunstâncias, mas não sem capacidade de reagir ou encontrar saída. Sempre o crente, ele está como alguém fez a comparação com uma palmeira. A vida do cristão é como uma palmeira. O vento forte bate na palmeira, ela às vezes tem 30 metros de altura, bate o chão. Então quem vê diz quebrou. Quando o vento passa, ele levanta. Assim é o crente. Amém? C, perseguidos, mas não desamparados, é o verso 9. Sempre diante da presença dos inimigos, mas em momento algum abandonados pelo Senhor. Queridos, Deus não te deixa sozinho, não. Você pode até pensar que está sozinho, mas Ele está do teu lado. E como está lá em 1 Coríntios 10:3, justo é o Senhor, que não vos permitirá ser tentado, além do que podeis suportar. Antes, pela tentação, dará o escape. Pode ser a maior que vier, mas o Senhor está do teu lado para te ajudar a sair dela. Ainda, abatidos, mas não destruídos, vítimas de muitos golpes do adversário, mas nunca arruinados, a ponto de não poderem levar avante a missão. Às vezes a perseguição está na família, está dentro da igreja, irmãos. Enfim, perseguição de todos os lados. Mas sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos lá, vasos que são expostos, 4:10-12. Nesse texto, uma comparação entre o sofrimento do servo de Deus e o padecimento de Jesus. Queridos, não pensem em boa vida no Evangelho, não é perseguição, é sofrimento.
não é? É aquilo que Jesus disse lá em João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os 2 primeiros versículos estão elaborados de forma paralela, de modo que a seguinte frase contém a finalidade da atitude apresentada na primeira. A primeira frase do versículo 10 afirma que os servos de Deus compartilham da morte de Jesus sempre. Você vai ser perseguido, você vai ser ignorado. Né? Às vezes, eu não vou negar que eu fiquei assustado a última vez que entrei no hospital. Gênesis. Se tem um satanista lá, ele olha, é Gênesis, então você vai sofrer na minha mão. Não é? Você tem Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, esse aí é crente. Você já é identificado sem falar nada, mas mesmo assim esteja ali, não se levanta contra ninguém. Isso pode significar que o sofrimento pelos quais passam os que estão a serviço do Senhor são como experimentar constantemente a sua morte. Está lá em 1 Coríntios 15:31, Romanos 8:36, Filipenses 3:10. Contudo, enquanto morremos a cada dia, a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. Você está perseguido, revestindo-se do Senhor a cada instante. Já a declaração, nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Está lá em 2 Coríntios 2, 4 e 11. Não é isso? Acrescenta o motivo por que estamos expostos à morte, lá em Colossenses 1, 24. E é seguida por uma expressão que indica a finalidade mencionada no início do versículo. Aqui faz uma repetição do verso 10, trazendo sempre em toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Como diz lá no livro de Hebreus, sofrendo o resto das aflições de Cristo fora do arraial. 2 Coríntios 4:12 também aponta para o fruto do nosso serviço sacrificial por Cristo. A experiência da exposição diária, as forças que conduzem à morte, é acompanhada pela contínua manifestação da vida de Jesus, não apenas para sustentar-nos, mas também para operar por nosso intermédio e conduzir outras pessoas à vida. É assim que você vai fazendo a igreja crescer, Cristo entrando nas vidas e elas sendo libertas, porque o povo vê Cristo na sua vida, pelo seu sofrimento, e o crente tem que ser aquele crente que paga o preço para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Foi assim que, por intermédio de Paulo, a vida espiritual chegou aos coríntios. Não foi fácil que ele sofreu, mas ele viu uma igreja se levantar. Razões para não desanimar na distribuição do tesouro. Agora vamos do 13 ao 18. A despeito das aflições às quais Paulo já havia se referido, o presente texto expõe algumas razões para que o servo do Senhor continue o ministério da distribuição do tesouro, que é o Evangelho. Sustento diário, é o verso 13, né? O servo do Senhor se alimenta diariamente do Espírito da fé. Paulo creu no Senhor e suas palavras nasceram dessa fé, identificando-se lá com o Salmo 116, 10, quando o salmista diz: "Cri, por isso falei, estive muito aflito." O cristão em quem a fé genuína não consegue deixar de falar da verdade do Evangelho. Você vai estar, ele tem que estar saindo pelos seus lábios, pela sua vida, pelos seus atos. Porque o crente não prega só o Evangelho pregando, falando, não. Ele prega o Evangelho vivendo o Evangelho, passando as provas, passando as lutas, mas glorificando o nome do Senhor. Vamos lá. Promessa a ser liberada, é o verso 14. A certeza da ressurreição que já havia sido exposta por ele aos crentes de Corinto, quando lhes escreveu a primeira epístola, lá no capítulo 15, é um dos motivos do destemor do apóstolo Paulo. Agora o 15 vai falar também dos resultados. Você quer resultados? Tem que semear para colher. Você quer resultados da sua vida cristã? Você tem que se santificar e se entregar para fazer a obra de Deus. Era firmado da inabalável esperança da ressurreição que o apóstolo continuava disposto a suportar as dificuldades
e também porque sabia que os seus sofrimentos geravam dois resultados. Vamos lá. Primeiro, o amor para com os que ouvem o Evangelho. E segundo, a glória de Deus. Agora vamos para o 16, a renovação diária. Duas razões pelas quais Paulo não desanimava. A grandeza do ministério que lhe foi confiado, né? E o fato de que, embora as aflições afetem o homem exterior, presta atenção que essa palavra é importante, o homem interior se renova a cada dia. O que é o homem interior? Vamos lá. O homem interior é o coração. Agora vamos entender que quando a Bíblia fala do coração, não se refere a esse músculo cardíaco que bombeia sangue para o corpo, né? Como o quê? Como o centro da pessoa, a fonte de sua vontade, de suas emoções, dos pensamentos e afetos. É isso que é coração. Quando a palavra diz, filho meu, dai-me o teu coração. O Senhor não está pedindo o seu coração porque ele está doente do coração e precisa de fazer um transplante, não. Ele está pedindo exatamente a tua vida. Né? É tudo que move e comove a tua vida. Por isso que o homem interior é o coração, como centro da pessoa. É o psique, a fonte de sua vontade, de suas emoções, dos pensamentos e afetos. Agora eu esclareço. Quando a Bíblia fala em coração, não se refere ao músculo cardíaco que bombeia sangue para o corpo. A função primordial do coração é bombear sangue para todo o corpo. Por isso, ele funciona como uma bomba dupla. O seu lado esquerdo bombeia sangue oxigenado arterial para diversas partes do corpo, enquanto isso o lado direito bombeia sangue venoso para os pulmões. Então, assim, esse é o trabalho do coração, músculo. Mas o coração, que é exatamente essas partes que dirigem o corpo, é isso que você tem que dar ao Senhor. Se por um lado o processo de corrupção física está sempre em progresso, por outro lado o homem interior, aleluia, experimenta a renovação espiritual que lhe permite prosseguir mesmo diante de todas as adversidades. Né? Está lá em Efésios 3, 14 a 19, eu leio. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, agora só, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Veja, queridos, como é que esse texto de Paulo mostra-nos o caminho para termos uma vida saudável e para cumprirmos a missão de distribuidores desse tesouro que é o Evangelho. Vamos lá agora no verso 17 e 18. A última razão para o servo do Senhor continuar no ministério é a comparação que deve fazer entre o que é temporal e o que é eterno. O que é temporal? Temporal é relativo ao tempo, que passa o tempo temporário, passageiro, provisório. E o que é eterno? Eterno não acaba nunca, queridos. E você precisa de entender isso. A tribulação é leve e momentânea, está lá em 2 Coríntios 4,17. Em certo sentido, a tribulação de Paulo não tinha nada de leve nem de momentâneo, né? Representava o fardo pesado e incômodo constante do seu ministério. Entretanto, se comparada com o eterno peso de glória reservado ao servo de Deus, a sua aflição nada pesava e era passageira. Aí você tem os olhos na eternidade. Estou passando luta, estou passando provas. Para fazer esse trabalho de Deus não está fácil. Olha que eu encontro perseguição na igreja, na família. Persevera, porque Deus vai derrubar todas as barreiras e você vai glorificar o nome do Senhor e o Senhor vai se alegrar com a tua vida. Apesar de comparar Paulo, conclui com o eterno peso de glória, está acima de toda a comparação. Da prática, se os cristãos estiverem prontos para se identificar com Cristo nos seus sofrimentos,
compartilharão da sua glória. Há muitas pessoas sonhando com o céu. Eu quero a glória de Deus, viver a glória de Deus, estar na glória de Deus. Mas quando a luta vem, opa, isso não é para mim. Deus sabe que eu sou fraco, Ele me entende. Deus não sabe que você é fraco, Ele me entende, não. Ele permite a prova e está contigo, mas quer ver aquele homem de Deus que vai vencê-la pela fé. Amém? Glória a Deus, né? Lá em Romanos 8, 17 a 23, nós lemos: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aí eu quero o céu, mas prova não quero não. Está perdido, meu irmão. Passe pela prova, porque na prova Ele está te moldando, está te ajustando para se transformar num vaso. Você vai aprender isso hoje. Amém? Porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por causa do valor incomparável da glória que está para ser revelada aos fiéis, não devem eles considerar como alvo a existência, as coisas visíveis, mas as coisas que não se veem. O sofrimento, as coisas que são a experiência visível, tem caráter temporal, enquanto aquilo que é, por enquanto, não é visível e é de valor eterno, um dia será revelada. Amém, queridos? Romanos 8, 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Filipenses 3, 20 e 21 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu próprio corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Estou já concluindo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, já ressuscitou com Cristo, tu aceitou Jesus, a sua vida velha foi enterrada, você é uma nova criatura, então está aqui. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Conclusão e eu fecho, mas não para guardar. Esse tesouro que você leva não é para você guardar, mas é para distribuí-lo. Entretanto, temos que ter cuidado para distribuir o Evangelho de maneira clara, honesta e sincera. O que significa isso? Significa que o que acontecia com os pregadores, falsos pregadores, antes, é o verso 2 que eu repito, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Queridos, é muito importante isso. Eu vou ler agora a minha conclusão. Considere o modo como pregavam os falsos ministros daquela época. Quando eu encerrar aqui, eu vou trazer um louvor que é a nossa responsabilidade. Depois eu volto para concluir. Amém, queridos? Olha só. Olha o que diz Paulo em 2 Timóteo 2, 19 e 21. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus,
e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Amém, queridos? Por que isso? Eu vou dizer para vocês por que isso. Porque há lá fora, não é? Eu fiquei maravilhado, não é, de ver a nossa igreja de Marília fazendo evangelização, as nossas igrejas estão indo para a rua fazer evangelização, parece que saiu da moda evangelizar, há lugares que não se pode mais fazer isso, não é? Mas nós precisamos estar muito atentos, irmãos. Eu vou te convidar, eu quero encerrar hoje, pelo menos fazer o encerramento, cantando o 447 do cantor. Você vai abrir aí para cantar comigo o 447 do cantor. Amém, querido? Abra aí o seu cantor e vamos louvar o Senhor com esse louvor. 447 do cantor cristão. Esse louvor mostra a nossa responsabilidade. Tá certo, queridos? Vamos lá. Procure o seu cantor aí. 447. Veja a nossa responsabilidade. Não te importa se alguns dos amigos morrer sem saber do convite de Cristo. Deixas que no juízo ele venha dizer: não jamais me falaram. Olha o tesouro que está com você. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos bem me salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa que as almas preciosas a Deus, oh, não sejam levadas a Cristo, pois de alma do Mestre vier lá dos céus, não jamais mais falaram. O tesouro que nós guardamos, querido. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Todos veem que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cales, irmão, pede a Deus direção para dar testemunho de Cristo, para ninguém no juízo exclamar com razão: não jamais me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Eles veem que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do Senhor e não nossa. A nossa missão é distribuir esse tesouro, queridos. Amém? Vamos agora ao louvor do encerramento e depois faremos a conclusão. Enquanto Salvador eu me vou ler, meu
meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Estamos já concluindo, mas agora vamos conhecer os nossos aniversariantes. Você que fez aniversário esta semana, meus parabéns. Receba os parabéns do pastor, da nossa escola, do nosso ministério. Que Deus multiplique os teus anos muitas e muitas vezes na presença de Deus. Amém, queridos? Então vamos ao versículo do aniversariante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Nós vamos orar. Não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Amém? Às 18 horas nós estaremos com o nosso culto. Hoje é o Dia Mundial da Família, né? E hoje nós estaremos trazendo uma mensagem lá na sede sobre a família. Por acaso a minha família vai estar, uma boa parte dela, reunida, que hoje eu vou apresentar o meu bisneto Bernardo da Samara. Então nós vamos ter uma boa parte da minha família lá, mas nós estaremos falando sobre a importância da família. Rui Barbosa disse: a família é a célula máter da sociedade. Amém, queridos? Vamos orar? E você então está convidado. Às 12 horas, o clamor do meio-dia, às 18 horas, nós estaremos transmitindo o culto público, mas também nós temos às 18 horas o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. E assim a nossa obra não para, né? Estamos lá no Rio batizando, né? E no próximo domingo, aí sim, o pastor Gênesis estará lá no Jardim Cipramar, que é a nossa reunião do ministério. Nós teremos representação das nossas igrejas para que ali tratemos dos assuntos do ministério. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de ministrar essa escola. Senhor, abençoe aqueles que estão comigo e assistiram, aqueles que irão assistir depois. Ó Pai, porque muitos estão nas suas igrejas, nos seus cultos presenciais, mas depois assistirão tanto pelo Facebook como pelo WhatsApp. Então, Pai, estou entregando as tuas mãos todos. Os aniversariantes, abençoe, que os seus anos sejam multiplicados na tua presença, Pai. Assim eu oro entregando as tuas mãos, os que estão comigo agora, os que estarão depois, através dos grupos, pedindo as tuas bênçãos para todo dia e também para no encerramento, lá 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, quando o nosso pastor Elci Santana estará fechando o dia, ó Deus, com uma audiência com Deus e você. Amém, Pai? Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Nascestes de novo, andas já com Deus, pertences ao povo e vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em que já habita plena salvação. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito